Por isso, a gente vai conversar agora com a brasileira Karen Rosenthal Nigri, ela que mora na cidade de Modim, próxima à fronteira com a Cisjordânia, e gentilmente ela aceitou o nosso convite para participar do programa hoje. Karen, você me ouve bem? Estou ouvindo bem, Paulo. Um prazer, obrigada pelo convite. Sou ouvinte do Morning Show há muitos anos, então é uma honra para mim poder estar participando e passando a visão aqui de uma brasileira em Israel. Karen, eu estava assistindo ontem os Pingos nos Is. Aliás, antes de qualquer coisa, eu queria te parabenizar pela tua entrevista. Foi uma das entrevistas, não sei se vocês tiveram oportunidade. Eu assisti também. Nelsinho? Foi uma das entrevistas mais maravilhosas, assim, do ponto de vista de conteúdo que a gente já viu aqui na Jovem Pan nesse período de guerra. Porque eu acho que você coloca bem, de uma forma leve e necessária, o quanto esse debate público está, por muitas vezes, politizado e o quanto que a gente não tem que politizar tudo isso, né, minha amiga? É verdade, obrigada. Fico feliz de estar representando também. Eu recebi muitos feedbacks de amigos meus da comunidade judaica que se sentiram muito representados pela minha fala, então eu fico muito feliz de poder expor essa visão e, como você falou, a gente poder discutir as coisas com calma e com profundidade, sem slogans prontos e simples, né, fáceis. E como é que você está vendo, Karen, esse debate hoje em dia? Você acha que Israel está perdendo? Olha, eu acho que esse discurso palestino foi construído ao longo de muitos anos, né? Décadas. Eles tiveram essa brilhante sacada de se colar junto com as pautas de esquerda, que a princípio não faria o menor sentido, né? Grupos terroristas contra todos os tipos de direito serem apoiados pela esquerda, que se diz, né, liberal, enfim. E eles conseguiram fazer essa manobra com sucesso, e isso é um trabalho que vem sendo feito por eles. Eu acho que é um case de sucesso muito grande em termos de marketing, né? Como eu estava falando ontem, deles terem conseguido se colar com as pautas da esquerda, mesmo tendo infinitas inconsistências. E então, para você conseguir desconstruir essa narrativa, né, leva tempo, leva bastante tempo. Então, eu acho que e além disso, além de levar tempo, ter que ser um trabalho onde Israel chegou tarde, infelizmente, o Estado de Israel demorou muito a entender que precisaria agir de forma mais contundente nessa batalha da internet, nessa batalha da opinião pública, e se dedicar recursos e esforços a isso. Isso leva tempo, e além disso a gente conta com um fator que é também o antissemitismo, que a gente não pode esquecer que influencia muito, né, por trás de todo esse discurso tem bastante de antissemitismo, e isso a gente vê claramente pelo nível de preciosidade na crítica com Israel, e que você não vê em relação a outros países, né? A gente diz que sempre existia, na época dos pogroms na Rússia, as perseguições dos judeus, em todos os países, enfim, que eles foram perseguidos, que tinha o judeu do vilarejo, né? E que era o alvo de antissemitismo, de agressões, etc. E o que se fez foi transformar Israel no judeu entre as nações. É a mesma coisa. Israel virou o alvo, né, nacional de crítica e apedrejamento e agressão totalmente descabida por parte do mundo inteiro. Então, para você conseguir desconstruir essa narrativa, eu acho que ainda leva um tempo. Como vocês estavam falando agora há pouco, Israel realmente acordou e está fazendo esforços que são inéditos, de levar jornalistas aos kibbutzim que foram massacrados, de levar jornalistas para dentro da faixa de Gaza. Então, é um trabalho que é muito importante de se fazer, porque realmente as massas, as multidões, têm uma facilidade muito grande de comprar essa narrativa de opressor e oprimido, que não cola com a realidade do que acontece aqui. E uma coisa também... Por favor, querida, pode seguir. Não, só para completar, que é muito, muito fácil ver o antissemitismo escondido ou nem tão escondido dentro dessas manifestações da esquerda, porque quando você pensa que existia um apartheid na África do Sul, de fato, né? E aí, quando existia um apartheid, as manifestações no mundo inteiro pediam o fim do apartheid. E hoje em dia as pessoas acusam Israel de ser um apartheid, e não é, a gente pode falar sobre isso, mas elas
acusando Israel de ser um apartheid, pedem o fim de Israel e não o fim do apartheid, quando na época que existia de fato um apartheid, pedia-se o fim do apartheid e não o fim da África do Sul. Ninguém pediu o fim da África do Sul, a destruição da África do Sul. Então você pode ver que quando você compara essas duas situações, é um antissemitismo claro que tem por trás dessa posição. E é isso que mais preocupa a todos nós, né, Karen? Porque o que a gente está vendo crescer de medo nos judeus que estão vivendo aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o receio de sair na rua é um negócio assustador. Eu queria trazer para a conversa aqui a Miriam Spritzer, que quer te fazer uma pergunta, Karen. Oi, Karen, obrigada pela participação aqui e, bom, enfim, eu adorei teus pontos e a forma como tu fala sobre isso, e uma das questões que muitos dos críticos a Israel trazem é exatamente a questão da Cisjordânia. Eles começam existe uma diferença entre essa uma guerra com o Hamas, e geralmente trazem a situação toda do conflito Israel-Palestina, desde o início lá, antes de Israel ser um Estado, e aí vira uma discussão homérica que não consegue se chegar num ponto em comum, claro, porque cada ponto tem a sua visão. Como é que você vê isso? Porque a gente está vendo muito isso no debate público. Quando a gente fala, o Hamas é um grupo terrorista, Gaza não pertence a Israel desde 2005, a gente começa a tentar ter esses debates e, não, mas aí Israel tem que devolver os territórios da Cisjordânia, tem que devolver isso, tem que fazer aquilo. Como é que vocês interpretam isso? Até porque você mora um pouco mais próxima ao West Bank, né, à Cisjordânia, então acredito que tu deve ter uma visão bastante única sobre essa situação toda. Eu acho que essa é uma situação realmente complexa e delicada. A gente, aqui em Israel hoje, fez uma separação bem clara nessa guerra específica entre Gaza e Cisjordânia. Então, apesar de sim estarem havendo prisões na Cisjordânia, já foram até hoje, desde o começo da guerra, cerca de 1.500 palestinos da Cisjordânia presos por relação com terrorismo, sendo que 1.000 deles eram membros do Hamas na Cisjordânia, e os outros presos membros de outros grupos extremistas, mas o foco hoje em dia é desmantelar o Hamas. Realmente o que aconteceu em Gaza, né? Israel se retirou de Gaza, então quando falam de ocupação de Gaza não faz o menor sentido, porque não tem um soldado israelense, nenhum cidadão israelense pisando em Gaza, a não ser os sequestrados, há muitos anos, né, desde 2005, o Hamas deu um golpe em 2007, desde então é uma ditadura que lidera ali, que governa aquela região, e Israel botou como uma missão destruir esse grupo terrorista e a infraestrutura terrorista e a infraestrutura de governo, porque a gente não aceita mais um Estado terrorista no quintal de Israel, né, fazendo fronteira super próximo de comunidades e de cidades grandes do país. Então isso é uma coisa que hoje em dia não se aceita, e o foco está sendo exclusivamente em Gaza. Porém, a questão da Cisjordânia é uma questão complicada. A Cisjordânia é dividida em 3 áreas, parte dessas áreas são controladas exclusivamente pela autoridade palestina, parte são controladas em compartilhado o controle com Israel, e parte o controle é de Israel. Então, assim, eu tenho um amigo que é major no exército, que ele fala que isso aí é um livro para responder esse tipo de pergunta. Mas a gente sabe que também na Cisjordânia o Hamas tem muito apoio. A Cisjordânia também de certa maneira, vive uma ditadura, porque já não tem eleições há muitos e muitos anos, quase há tanto tempo quanto em Gaza. E a autoridade palestina não faz novas eleições, porque é sabido que o Hamas ia ganhar, então eles evitam fazer essas eleições, e a gente sabe que o Hamas tem muito apoio lá. Como eu falei, muitos presos terroristas mesmo, afiliados ao Hamas, desde o início da guerra foram presos, e a própria autoridade palestina, né? A gente enxerga como um grupo mais moderado, um grupo político mais moderado, mas eles, por exemplo, têm um pagamento que a gente chama de bolsa terrorista. Eles pagam para terroristas por número de mortos israelenses. Então, se um terrorista comete um atentado suicida, ele morre e mata 10 israelenses, a família desse terrorista ganha 10 vezes X por mês para a vida inteira. E isso é a autoridade palestina que faz, não é o Hamas.
Então, assim, se você vê declarações na imprensa, tem um canal aqui em Israel que todo dia de manhã eles trazem um repórter que é especializado em acompanhar a mídia dentro da Cisjordânia. Ele traz todo dia declarações, imagens, etc., de apoio na Cisjordânia ao Hamas, ao massacre do 7 de outubro. Então, você vê oficiais da Cisjordânia, da Autoridade Palestina, falando, olha, vocês viram a gente condenando até agora o Hamas? Não, porque a gente, apesar de ter algumas diferenças ideológicas, a gente apoia eles têm a mesma luta que a gente, e etc. Então, a Autoridade Palestina até hoje não condenou os ataques, o massacre de 7 de outubro. Não condenaram. Então, é muito complicado e é uma questão que interfere também no futuro da faixa de Gaza, né? O que será da faixa de Gaza? Porque Israel vai entregar o controle de Gaza depois que terminar, se Deus quiser, de destruir o Hamas para a Autoridade Palestina, que paga bolsa terrorista, que não condenou o massacre, não é uma situação simples. Ô Karen, o que mais incomoda a gente aqui do Brasil é ver essa leniência que existe hoje de várias entidades internacionais em relação ao conflito, né? Vou te citar um exemplo aqui do que aconteceu ontem. Ontem a gente estava ao vivo aqui no programa e aí eu vi uma notícia dizendo que a Organização das Nações Unidas estava horrorizada com o ataque de Israel, com a invasão de Israel a esse determinado hospital que a gente exibiu o vídeo aqui agora, né? Só que essa mesma organização não se pronunciou em relação a este vídeo que nós mostramos. Ou seja, dentro deste hospital havia armamentos, os terroristas estavam simplesmente utilizando ali de bunker e ninguém fala nada sobre isso. Ou seja, é somente o foco em Israel. Isso incomoda, cá entre nós incomoda a gente. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, turma, e nós já voltamos para você que está no rádio, hein? São 10h25. Esses pesos e medidas diferentes, mano, é que estão fazendo com que essa guerra promova esse ódio entre as pessoas, né? A gente tem muita responsabilidade em relação a isso. A gente precisa relatar os fatos aqui, colocar limites em relação a valores éticos e morais, porque eu acho que é importante. Não dá para você dizer que Israel é o malvadão dessa história, ou dá? Não dá. É um conflito onde a gente tem, de um lado, uma democracia liberal, do outro lado, um grupo terrorista. A gente não pode nunca perder isso de vista. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Karen, porque no discurso da esquerda no Brasil, muitas vezes um dos elementos que surge na condenação a Israel e na pintura de Israel como grande vilão da história é o fato do governo Netanyahu ser de direita com elementos de extrema direita dentro do seu governo. Então eu queria ouvir da Karen sobre isso. É possível, de alguma forma, dizer que a extrema-direita domina Israel? Como que está a situação da democracia dentro de Israel? O Karen, rapidinho, só complementar o que você colocou, Mano, que eu acho que é importante, né? Que o Mano colocou aqui. O Ben-Gvir, por exemplo, que é ministro do Netanyahu, ele claramente quis mudar a política em relação a Jerusalém. Ele claramente também se coloca contra o Estado árabe, né? Ou seja, então, perguntando o que o Mano colocou aqui, você acha que isso também incentivou esse tipo de conflito ter estourado na faixa de Gaza, Israel-Hamas? Olha, eu acho que a gente não pode dizer que a culpa do massacre é do governo israelense. A culpa do massacre é do Hamas. Isso tem que ficar bem claro. A responsabilidade de defender e proteger os cidadãos é responsabilidade do governo, seja de direita ou seja de esquerda, de qualquer governo, e houve uma falha, isso é fato, né? Só que o que acontece aqui é que há alguns meses atrás, e vocês devem ter acompanhado aí, haviam manifestações diárias, um racha muito grande na sociedade, um racha político, parecido talvez com Bolsonaro-Lula, né, como teve no Brasil, e a sociedade estava muito, muito, muito rachada. E isso, aos olhos dos inimigos, torna o povo, a nação, mais fraca. E, com certeza, isso adiciona um incentivo, né, mais um incentivo para eles escolherem o timing de fazer esse ataque no momento em que eles acham que a sociedade está mais esgarçada, né, está mais enfraquecida.
mas eu não acho que se pode culpar um governo de extrema-direita pelo massacre que o Hamas fez. Mas, assim, acho que, além disso, esse debate político é um debate que a sociedade israelense não está fazendo agora. É praticamente um consenso, tanto entre os cidadãos quanto entre a maior parte da imprensa, de não se discutir agora nem responsabilidades e erros que permitiram que acontecesse o que aconteceu, e nem questões políticas. A gente tem que estar coeso, por isso, inclusive... Oi? Isso aí fortalece o Hamas, se vocês fazem isso agora. Exatamente. Então, assim, a ideia é dar apoio para o governo, fortalecer, e até por isso foi formado um governo de coalizão. Por exemplo, o Benny Gantz, que é um político mais de centro-esquerda talvez, mas mais de centro, se uniu ao governo, ele entrou dentro do governo, demorou um pouco, houve crítica aqui em Israel para que se fizesse essa coalizão. Era esperado pelo público israelense que um governo de união nacional surgisse assim, imediatamente. Essa foi até a cabeça aqui. E aí elementos... alguns políticos mais à esquerda, por diversas questões, não quiseram fazer parte, resolveram ficar de fora, mas uma parte significativa dos partidos, sim, entrou no governo. Então, você não pode dizer que agora o governo é exclusivamente de extrema-direita. É um governo de coalizão. Deixa eu só receber quem nos acompanha agora pelo rádio. São 10h30. Para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem Pan, a gente está conversando aqui com a Karen Rosenthal Nigri, ela que está lá em Israel, relatando um pouquinho do contexto aí político-social que ela está vivendo nesse momento ali durante a guerra. Karen, muito obrigado, viu, minha amiga, pela tua participação, pela tua colaboração e principalmente pelo seu tempo num momento tão difícil como esse. Eu que agradeço. Muito obrigada, Paulo. Eu queria, se puder, deixar um recado. Eu abri uma página no Instagram depois da entrevista na Jovem Pan, que teve uma repercussão super positiva, me pediram para seguir e tal. Então é o @fala.israel, quem quiser seguir lá. E outra coisa, meu marido, Michel, é muito fã do Pânico. Desde a década de 90 ele assiste todo dia daqui de Israel. Então, e as minhas filhas são muito fãs de Tiquititas. Então eu queria mandar um abraço pro Emílio pai e pro Emilinho. Elas me pediram todas as vezes para fazer isso, eu me esqueci, meu marido também pediu, então um abraço pro Emilhão e pro Emilinho. Olha, se o Emílio não estiver ouvindo, a gente promete que passa o recado para ele e pro Emilinho. Paulinho, tá bom, querida? Podia passar o arroba dela, né? Qual que é o arroba, Karen? É @fala.israel. Boa. Eu tô seguindo lá. Obrigado, querida. Valeu. Obrigada, gente.